Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, nosso ser simulado, hein? Tá passando rápido, daqui a pouco a gente tem um código penal todinho só de simulado para você fazer. A gente continua ainda falando de teoria do crime, mais especificamente o primeiro elemento, conduta. Mas esse simulado especificamente, a gente vai bater muito também, não só em conduta dolosa e culposa, porque no passado a gente falou muito de conduta omissiva e comissiva e também de dolo e de culpa. A gente vai bater muito também na questão da relação de causalidade, do nexo causal. E turma, se você está gostando, se inscreva no canal, curta, compartilhe, fale pro seu pai, pra sua mãe, bora fazer esse canal virar gigante. E aí ele virando gigante, a gente pode fazer várias outras coisas. E aí eu já tô gravando, como eu falei, a questão de execução penal. Então provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo, não sei, mas eu também já vou ter colocado a LEP, Lei de Execução Penal, que eu tô pensando em fazer 3 simulados, não só 2, como geralmente eu faço, e depois Maria da Penha, Lei de Drogas e por aí vai. Então é isso, pessoal. Simulado 6, botei a galera aqui, ó, tendo uma diversãozinha, que você vai já se divertir também, tomando uma e por aí vai. Ah, turma, eu falei até na semana passada, né, no Simulado 5, que eu tava sem comer doce. Pois é, não consegui. Eram 2 semanas, eu consegui 5 dias. Meu recorde. Vamos pra frente, vai dar certo. E aí, turma, aqui você preenche seu endereço de e-mail, seu nome completo, concurso pretendido, para mim, a sua aprovação e por aí vai. Primeira questão de analista do Ministério Público. Em 2016, diz assim: disse que o crime é doloso quando a agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Exatamente isso é o título, o artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Artigo 18 não, artigo 14. Artigo 18, inciso 1º, artigo 14 é tentativa consumada. E que o crime culposo é quando a agente deu causa ao resultado previsível por imprudência, negligência ou imprevisível. Beleza. Sobre o tema é correto afirmar. Então ele repetiu o que está no Código Penal. Item A, o dolo direto ou de segundo grau, dolo direto de segundo grau, também é conhecido como o dolo de consequências necessárias. Pessoal, essa aqui já está correta. O que seria o dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau? Pessoal, o dolo direto de segundo grau, ele é também chamado de dolo de consequências necessárias, porque às vezes, para você cometer um crime, necessariamente você tem que cometer outro. Não se confunde com o princípio da absolução da construção, porque em ambos tem dolo e ambos são desígnios autônomos. Como assim, professor? Quando os terroristas foram derrubar as Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro, eles raptaram um avião e eles chocaram o avião nas Torres Gêmeas. Eles sabiam que, ao chocar o avião nas Torres Gêmeas, iam matar todos os passageiros, iam matar as pessoas que estavam lá nas Torres Gêmeas. Mas a principal finalidade deles era destruir as Torres Gêmeas. Então, nesse meu exemplo, o dolo de primeiro grau é a destruição das Torres Gêmeas. E o dolo de segundo grau? O dolo de segundo grau, ou de consequências necessárias, são, pelo modo como eles escolheram bater nas Torres Gêmeas, são as pessoas que iriam morrer, exatamente porque eles sabiam que ao chocar o avião nas Torres Gêmeas, iam morrer os passageiros, os tripulantes, e iam morrer também quem estava nas Torres Gêmeas. Para eles é o dolo de segundo grau. E eles respondem, se tivessem vivos, óbvio, ou quem mandou eles cometerem isso, aí pela autoria imediata, eles respondem pelo crime doloso. Veja que ele vai responder por todos os crimes, todas as mortes de maneira dolosa. Mas ele não responderia, por exemplo, pelo rapto do avião. Por quê? Porque pelo rapto do avião, pelo roubo do avião, aí seria aplicado o princípio da consunção ou da absorção. De maneira que, para o crime que eles cometeram, foi necessário pegar e raptar o avião, no caso, roubar o avião. Então, a resposta A já está a resposta correta. Os livros, e também cai muito em prova a seguinte questão, que uma pessoa quer matar um desafeto que está dentro de um avião, e aí ele bota uma bomba nesse avião. E aí ele te pergunta qual é o dolo de primeiro grau, qual é o dolo de segundo grau. Ora, o dolo de primeiro grau é o desafeto que ele quer matar. Porém, pelo modo que ele escolheu, ele vai matar também outras pessoas. Em relação às outras pessoas, é o dolo de segundo grau. Fechou? B. Para a teoria finalista da ação, que o Código Penal adotou, antes dela teve a causalista ou a clássica e depois a neocantista ou a neoclássica. Em ambas, ou seja, na causalista e na neocantista, nessas duas anteriores do finalismo, nosso finalismo é do Welzel, nessas duas anteriores, tanto na causalista como na neocantista, o dolo e a culpa estavam na culpabilidade.
Uma das principais diferenças da causalista e da neocantista para o finalismo é porque nas duas primeiras, o dolo e a culpa, os dois elementos subjetivos estavam na culpabilidade, e já na nossa, no finalismo, o dolo e a culpa está no fato típico. Então, para a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa integram a culpabilidade. Falso. Finalismo, que foi o que nós adotamos, o dolo e a culpa integram o fato típico, e não a culpabilidade. C. No crime culposo, a imprudência se caracteriza por uma conduta negativa. Falso. Imprudência é você agir com afoiteza. Basta você dirigir aqui em Fortaleza. Eu digo muito para meus alunos, pô, vai te dar foito. Assim, lógico que eu tô brincando, tô exagerando um pouquinho, mas às vezes é verdade. O pessoal dirige com alta velocidade, às vezes faz zigue-zague, talvez na sua cidade seja assim, grandes capitais são assim. E já há uma conduta negativa, ou seja, deixar de fazer alguma coisa é uma negligência. Então a imprudência, a negligência se caracteriza por uma conduta negativa, enquanto a imprudência por um comportamento positivo. Ele trocou aqui. No caso, seria a resposta correta se tivesse trocado. Não esqueça que você agir com imprudência, imperícia ou negligência, em uma dessas três situações, você está violando um dever objetivo de cuidado. Então, se você vir na prova, violação de dever objetivo de cuidado, significa imprudência, negligência ou imperícia. Significa que muito provavelmente você vai responder pelo crime de modalidade culposa. D. O crime culposo admite como regra a forma tentada. Falso. Crime culposo, crime de atentado, crime préter-doloso, como regra, não admitem a tentativa. E item na culpa consciente, a gente prevê o resultado como possível, mas com ele não se importa. Falso. Na culpa consciente, a gente prevê o resultado como possível, mas ele acredita sinceramente que com suas habilidades nada vai acontecer. Ele não se importa com o resultado, se estaria correto se fosse dolo eventual. Portanto, a resposta correta é de avião. Bora lá. Segunda questão. Adoro essas questões de preencher, eu acho a cara do meu primário. Mas vamos para frente, cair em concurso, você está vendo o concurso para advogado da Câmara Municipal lá de São Paulo. Com todo respeito quem fez a prova, me perdoe quando comentário, é porque é a cara da minha tia de colégio, mas faz parte. Configura-se o crime tananã, ele quer saber aqui mais conceitos de crime. Então, configura-se o crime tananã quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Ora, quando o crime, tudo que o crime está descrevendo acontece na prática, a gente diz que esse crime é um crime consumado. Então aqui no 18, no artigo 14, inciso 1, define o crime consumado. Então configura-se o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, vai consumar o crime quando tudo está descrito na lei, acontece na realidade. Matar alguém, matei a pessoa, pronto, crime consumado. Configura-se o crime tananã quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Enquanto nesse inciso 1 é o 14, inciso 1º, nesse inciso 2 é o 18, inciso 1º. Ou seja, configura-se o crime doloso, quando a gente quis o resultado, ou seja, ele é o dolo direto ou assumiu o risco de produzi-lo. Aqui é o dolo eventual. Artigo 18, inciso 1. Configura-se o crime tananã quando, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, a finalização e consumação do ato típico antijurídico culpável é afetada. Esse é o chamado crime impossível, e o crime impossível está no artigo 17 do Código Penal. O crime impossível é quando o meio que você resolveu utilizar é absolutamente impróprio para você consumar aquele crime. Então eu quero matar o Hernani, que é o nosso grande cameraman. Aí eu pego, amasso aqui essa almofada de iPad e taco no Hernani. O meio que eu escolhi é absolutamente ineficaz para matar o Hernani. Então nem pela tentativa eu respondo. Agora pode ser crime impossível também quando por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar o crime. Eu vou matar alguém, veja que a pessoa está deitada, atiro, e aí quando vai ver a perícia diz que ela já estava morta no momento que eu atirei. O objeto material do crime, ou seja, a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta do agente, o objeto material do crime, ele é absolutamente impróprio, de maneira que é o crime impossível do artigo 17. Então nós temos crime consumado, crime doloso, aqui crime impossível. E configura-se o crime tananã quando a gente deu causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. No caso seria o crime culposo. A resposta correta, então, consumado, doloso, impossível e culposo é item B de bola. Correto, pessoal? Vamos lá continuar. Terceira questão. A terceira diz assim: o indivíduo B, com a finalidade de comemorar a vitória de seu time de futebol, passou a disparar fogos de artifício de sua residência, que se situa ao lado de um edifício residencial.
Ao ser alertado por um de seus amigos sobre o risco de que as explosões poderiam atingir as residências do edifício e que havia algumas janelas abertas, B respondeu que não havia problema, porque naquele prédio só moravam torcedores do time rival. Olha que babaquice. Um dos dispositivos disparados explodiu dentro de uma das residências desse edifício e feriu uma criança de 5 anos de idade, que ali se encontrava. Com relação à conduta do indivíduo, é correto afirmar que, pessoal, o cara numa casa estava soltando os fogos de artifício. E aí alguém chegou para ele, cara, não faz isso porque pode atingir o prédio do lado e as janelas estão abertas, você pode lesionar alguém. Opa, passou pela cabeça dele. Se ele tivesse dito, não, eu acredito que nada vai acontecer, seria culpa consciente. Mas se é que ele diz, tô nem aí, não existe problema nenhum, tô nem aí, quero é que se foda. Opa, quando eu digo quero é que se lasque, quero é que se foda. Nesse caso, eu tenho dolo. Então, como ele causou lesão, dolo no caso é o dolo eventual. Como ele causou lesão corporal numa criança, ele responde pelo crime de lesão corporal dolosa. Como diz que só feriu, a gente não sabe se é lesão leve, grave ou gravíssima. Então, bora lá. O indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa. Falso. A B está errada também, porque diz que vai ser lesão corporal culposa. Falso. C de casa. O indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal dolosa. Correto. C está correta. O indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa, em virtude de ter agido não é culposa, e o indivíduo B não poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal. Falso. Ele agiu com dolo eventual a partir do momento que passou pela cabeça dele, ou seja, teve previsão, e ele disse, lasque-se, tô nem aí. É lesão corporal dolosa. Show de bola. Tá acertando tudo? Espero que sim. Clique no link, resolva o simulado e depois assista às aulas. Faça isso com todos os simulados, eu garanto que você vai saber direito penal mais que eu. Vamos lá, pessoal. Quarta questão. Quarta questão diz assim, ó. João, com a intenção de matar, efetua vários disparos de arma de fogo contra Antônio, seu desafeto. Ferido, Antônio é internado e vem a falecer em um hospital. Ferido, Antônio é internado em um hospital, no qual vem a falecer. Não em razão dos ferimentos, mas queimado em razão de um incêndio que destrói a enfermaria, em que se encontrava. Assinale a alternativa que indica o crime pelo qual João poderá ser responsabilizado. Pessoal, aqui está falando bastante do artigo 13, parágrafo 2º. O artigo 13, parágrafo 2º, deixa eu só achar aqui. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele fala... parágrafo 1º, perdoe-me. Ele fala de superveniência de causa independente. O que é isso? São as concausas. Concausa é a pluralidade de causa concorrendo para o mesmo crime. Concausa é a pluralidade de causa concorrendo para o mesmo crime. A concausa, ela pode ser antecedente, concomitante ou superveniente ao crime. A concausa pode ser antecedente, ou chamada de pré-existente, concomitante ou superveniente à prática do crime. Como é que eu vou saber se a concausa é? Você vai saber o que efetivamente matou. Por exemplo, nesse caso ele deu um tiro. Ele deu um tiro e aí o cara foi para o hospital e depois do hospital, a enfermaria pegou incêndio, pegou fogo, e aí o cara morreu do incêndio. No caso, o que matou mesmo foi o incêndio. Então é uma concausa relativamente independente, já eu explico o que é isso, superveniente. Por que é superveniente? Porque o que matou de fato foi o incêndio. Pessoal, a concausa ela pode ser então absolutamente independente ou relativamente independente. As concausas, como eu falei, é a pluralidade de causa concorrendo para o mesmo fato. Ela é relativamente independente quando uma tem relação com a outra. Como, por exemplo, o cara só estava na enfermaria porque o cara anterior deu tiro. O Antônio deu tiro, aí o indivíduo foi para a enfermaria. Então veja que elas têm relação entre si. Mas, no caso de eu ter atirado, ele atirou e vamos supor que o indivíduo morreu em razão de um veneno que ele tinha ingerido antes. Aí, nesse caso, é uma concausa absolutamente independente. Por quê? Porque o tiro que eu dei não tem nada a ver com o veneno. Então, as concausas são relativamente independentes, se uma tem ligação com a outra, eu só estava no hospital porque deu tiro, ou elas podem ser absolutamente independentes. E ambas, ou seja, a absolutamente e a relativamente independente, pode ser pré-existente, concomitante e superveniente. O que é que vai determinar? Vai determinar a que de fato produziu o resultado. Então, como nesse caso, quem matou foi o incêndio, seriam com causa relativamente independente, porque o tiro tem a ver, e superveniente. Por que superveniente? Superveniente porque o incêndio veio depois ao tiro. Aí depois disso,
você tem que analisar qual é a causa que produziu o resultado. Se a causa que produziu o resultado, nesse caso, um incêndio, sozinho tiver produzido o resultado, esse resultado você não pode imputar quem deu causa anterior. Então, se eu dei o tiro, como nesse caso, o cara foi para a enfermaria e quem matou foi o incêndio matou sozinho? Sim, o incêndio matou sozinho. Então, o resultado morte não pode ser imputado a mim, que deu o tiro. Eu vou responder pelos atos anteriormente praticados. Pelos atos anteriormente praticados, você tem que investigar o dolo concomitante, ou seja, o que é que eu quis na hora de atirar? Eu quis matar ou quis lesionar? Se eu quis matar, o resultado morte não pode ser imputado a mim. Por quê? Porque o incêndio matou sozinho. Então eu vou ser tentativa de homicídio. É o ato anteriormente praticado, eu tive a intenção de matar. Se o meu dolo foi causar lesão corporal, eu vou responder por lesão corporal consumada, mas em nenhum caso eu vou responder por homicídio consumado. Por quê? Porque quando a concausa deu causa sozinha, quem praticou o ato anterior só vai responder pelos atos anteriormente praticados. Seria diferente se, em razão da bala, tivesse feito uma cirurgia e nessa cirurgia fosse feita a infecção hospitalar, que é super polêmica. Nesse caso, se ficar a questão te disser que quem matou sozinho não foi a infecção hospitalar, foi em decorrência da facada ou do tiro, não foi a infecção hospitalar que matou sozinho. Foi a infecção hospitalar mais o tiro. Nesse caso, quem deu o tiro ou quem deu a facada responderia por consumado. No caso do incêndio, ele não responde por consumado porque o incêndio matou sozinho. Então, quando for com causa, você tem que pensar assim. A causa que produziu o resultado sozinha? Sim. Então, quem deu causa a outra causa, responde só pelos atos anteriormente praticados. Mas se não for o caso, foram as duas juntas, aí quem deu causa a outra causa responde pelo crime consumado. E está no artigo 13, parágrafo 1º. Diz assim, ó. A superveniência de causa relativamente independente, ou seja, uma causa que contribuiu para o resultado, que veio depois, ó, superveniência de causa relativamente independente. Uma causa que veio depois, e essa causa é relativamente independente porque ela tem relação com a anterior, exclui a imputação quando por si só, ou seja, ela sozinha, ela produziu o resultado. Então, se só um incêndio produziu o resultado, que é uma com causa relativamente independente superveniente, se só um incêndio produziu o resultado, ela exclui a imputação, ou seja, você não responde pelo resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Então, o que o cara quis anteriormente foi matar, tentativa de homicídio, foi lesionar, lesão corporal consumada. Então, voltando para a questão. No caso, como o indivíduo, ele deu vários disparos de fogo com a intenção de matar. Quem matou foi um incêndio. Então, a resposta correta, ele responde só pelo homicídio tentado. Beijo de bola. Quinta questão, pessoal. Eu estou indo mais rápido porque o vídeo já está ficando grande. B. José subtrai o carro de um jovem que lhe era totalmente desconhecido, chamado João. Tal subtração deu-se mediante o emprego de grave ameaça, exercida pela utilização de arma de fogo. João, entretanto, rapaz jovem e de boa saúde, sem qualquer histórico de doença cardiovascular, assusta-se de tal forma com a arma que vem a óbito em virtude do ataque cardíaco. Com base no cenário acima, assinale a opção correta. Pessoal, a gente acabou de estudar o dolo. A gente estudou no dolo nessa aula e na aula passada. E estudou a culpa. O cara só responde por um crime que tiver causado, pelo menos, culposamente. Nesse caso, ele foi assaltar com arma de fogo. Não existia nenhuma previsibilidade de que o indivíduo poderia morrer. Por quê? Porque ele foi assaltar uma pessoa jovem, uma pessoa de boa saúde. Não tinha como um assaltante, de fato, pensar, ao menos prever, ou seja, foi uma eventualidade, foi uma imprevisibilidade. Como foi uma imprevisibilidade a morte dele, simplesmente fica excluída a morte. Ele vai responder só pela tentativa de roubo ou pelo roubo consumado, a depender do caso. Então, no caso, pessoal, o indivíduo que assaltou não pode responder pela morte. Ele responde pela tentativa de roubo ou pelo roubo consumado, dependendo do caso, mas a questão não disse qual foi. Então, vamos lá. Item A. José responde por latrocínio. Falso. Por quê? Pela falta de previsibilidade. Em outras palavras, foi um caso fortuito. O cara era jovem, de boa saúde. Caso fortuito exclui aquilo. Por quê? Porque é uma situação de imprevisibilidade. Então, a morte fica excluída. Responde pelos atos anteriores, entretanto.
B. José não responde pela morte de João. Correto. C. José responde pelo concurso material dos crimes de roubo e homicídio culposo. Falso. Não houve culpa porque não houve previsibilidade. Um dos requisitos da culpa, do elemento do crime culposo, é a previsibilidade. E D. José praticou o crime préter-doloso. Crime préter-doloso é aquele que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Ou seja, tem dolo numa conduta anterior para causar um crime menos grave. Mas por culpa acontece um crime mais grave. Está no artigo 19. Mas você só vai responder pelo resultado mais grave se você agiu pelo menos culposamente. E nesse caso, não houve culpa, porque para haver culpa tem que haver previsibilidade. E não houve previsibilidade na questão. Resposta correta, beijo de bola. Galera, curtam, compartilhem, comentem, assistam de novo. Tchau, tudo de bom.